Eu cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Estamos aqui mais um dia, no qual o Senhor proporcionou estarmos junto com os irmãos para meditar a palavra do Senhor, a palavra que é viva, eficaz, essa palavra do Senhor que nos mantém em pé, essa palavra do Senhor que nos liberta, nos edifica, nos purifica, nos corrige, nos exorta, nos alimenta, e é a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a cada um que tem nos acompanhado, a cada um que tem clicado like, a cada um que tem compartilhado, a cada um que tem sido um instrumento do Senhor Jesus, nas mãos do Senhor Jesus, nos ajudando a levar a palavra do Senhor a mais pessoas. Nós temos recebido testemunhos de pessoas que estavam afastadas, voltando para o Senhor, pessoas que não conheciam, indo para um templo, adorar, a conhecer mais desse Deus que é bom, perfeito, e isso é edificante, que nós vemos que cada sementinha, que é a palavra do Senhor que nós estamos aqui semeando, nós sabemos que o Senhor está dando fruto, que é o Senhor que dá o crescimento. Aleluias. Vamos estar meditando na palavra do Senhor, que fica em Salmo 42, que diz assim: a necessidade da alma por Deus, que quem escreveu foi os filhos de Corá. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida, portanto lembro-me desde a terra de Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chamou outro abismo, do ruído das tuas cataratas. Todas as tuas ondas e os teus vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal e os meus ossos me afrontam, os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Amém? Salmos é um dos livros que mais eu admiro, que mais eu medito. E quanto mais nós meditamos, mais edifica a nossa fé, mais mostra as declarações, né? As orações, os louvores, a expressão de adorar, de glorificar e de exaltar o nome do Senhor. Quem escreveu esse Salmo 42, alguns estudiosos falam que é o mesmo, é continuidade, o 43, e são os filhos de Corá. Corá ficou conhecido na Bíblia, né, por ter rebeliado
contra Moisés e Arão. Sabemos que está escrito em Crônicas e Êxodo, Número, um povo que o Senhor escolheu para adorar, um povo que era levita, um povo que era para cuidar das coisas da casa do Senhor, mas rebeliou contra Moisés e Arão. Ali o Senhor permitiu que a terra se abrisse, Corá fosse, e alguns estudiosos, eu meditando no Salmo 42, falando que os filhos dele não escolheram, alguns estudos falam que não escolheram o caminho do pai. E ali foi o pai, né, engolido na terra. Nós sabemos que toda escolha tem consequência, tudo que o Senhor se levanta, toda a liderança que o Senhor levanta, nós temos que respeitar, ter verdadeiramente respeito pelas pessoas que o Senhor colocou na frente da obra, e o Senhor permitiu que os filhos de Corá continuassem adorando. O Senhor conhecia os filhos de Corá, e o Senhor conhece eu e você. Nós estamos aqui, se nós temos fôlego, nos deu esse fôlego de vida, é para nós continuarmos adorando e fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Então eu e você, nós não temos que parar, nem retroceder, não olhar para a direita nem para a esquerda. O salmista aqui fala que assim como o servo brama pelas águas, assim a alma dele assim a minha alma é por ti, ó Deus. A necessidade dele, o salmista fala aqui da presença do Senhor. A necessidade é o que nos alimenta, é a presença do Senhor, não tem outras coisas são passageiras desse mundo, mas nós, assim como o salmista, naquele momento ele estava sentindo a necessidade de estar na presença do Senhor, a necessidade de sentir a presença do Senhor. Nessa época nós sabemos que tinha que ir até o templo para adorar, para estar ali diante da presença do Senhor. Não é como hoje nós sentimos a presença dele na nossa casa, nós sentimos a presença dele, mas nós temos que estar congregando, nós temos que estar juntamente com o corpo de Cristo. Nós não temos que ficar em casa parado, mas nós temos que nos levantar e buscar a face do Senhor. Nós temos que nos levantar a orar, a jejuar, a estarmos sempre alimentados. E a palavra do Senhor no verso 2 aqui fala: minha alma tem sede de Deus vivo. A alma dele necessitava pela presença do Senhor. Nós sabemos que sem Deus, aquele que conheceu a Deus, aquele que já teve experiência com Deus, aquele que sabe quem é o Deus vivo, meu e seu, quando nós começamos a retroceder, nós sentimos essa falta, esse anseio, e nós sabemos que nós não conseguimos mais viver sem Deus. O salmista aqui fala: assim a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando quando entrarei e me apresentarei à face do meu Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Mostra que as lágrimas, ele estava nesse anseio pela falta do Senhor, nessa situação no qual ele se colocou. As lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite. Nós sabemos que ali o alimento dele era as lágrimas, era a solidão. Quantas vezes eu e você, as nossas lágrimas, os nossos problemas, as nossas necessidades nos traz lágrimas, nos traz dor, nos traz tristeza. E aqui o salmista, mas ele estava longe da casa do Senhor. Às vezes, eu não sei, a palavra do Senhor que vem de encontro comigo, com você, de repente você está longe da presença do Senhor, você conhece o Deus
vivo. Você sabe, já teve experiência com o Senhor, e às vezes você está prostrado, está machucado, você está afastado. Eu não sei com quem o Senhor está falando, mas o Senhor tem direção nessa palavra, mas que no dia de hoje você volte a congregar, que você volte a servir o Senhor, que você volte a adorar como você adorava antes, fazer a vontade do Senhor, agradar o coração do Senhor. O salmista aqui fala que enquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus. Aqui mostra que os adversários, os inimigos ali questionavam ele naquele momento de estar longe do templo, estar longe, não porque ele queria, mas ele estava ali rendendo louvores, orando, entregando ao Senhor, falando assim: enquanto isso, os meus inimigos perguntam onde está o meu Deus. E quando me lembro disso, dentro de mim derrama a lágrima no quarto, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles na casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão festejava. Ali mesmo ele lembrava, ele mesmo, eu creio que existia um conflito, carne e espírito, muitas vezes na minha e na sua vida. Nós mesmos, a mente nossa, pergunta: onde está o Deus que eu sirvo? Onde está o Deus que eu busco? Aonde, o porquê, o para quê da minha e da sua vida, essa adversidade, essa situação, essa dor. Nós ficamos lamentando, mostra um lamento do salmista aqui. E ele mesmo perguntava: mas eu me lembro quando eu ia com alegria, festejando na casa do meu Deus. Ele mostrando a alegria de servir a Deus, ele mostrando a alegria de estar na presença de Deus, ele mostrando a alegria daquele que já teve experiência com Deus. Muitas vezes eu e você deixamos esse lamento, e onde está o meu Deus, e esquecemos daquilo que nós já vivemos com o Senhor, daquilo que nós já passamos com o Senhor, das promessas que o Senhor já concretizou na minha e na sua vida, dos milagres, dos livramentos, da bondade e a misericórdia do Senhor sobre a minha e a sua vida. Aleluia. No 5, o mesmo verso que fala aqui, o 5, que fala no último verso, e fala no 43 também: por que estás abatidas, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Ele mesmo perguntava a ele: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturba dentro de mim? E ele mesmo respondia: espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Ele mesmo se perguntava, a um conflito, alma ali, espírito, há um conflito dele com aquilo que ele estava vivendo, que perguntava: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? E ele mesmo respondia: espera em Deus, eu ainda louvarei o Deus da minha salvação. Sabe o que o Senhor está falando para mim, para você no dia de hoje? Espere em Deus, pois você ainda o louvará. Sabe que muitas das vezes na minha e na sua vida nós não alcançamos algo que nós desejamos, sonhamos, planejamos, porque nós não sabemos esperar. Nós sabemos que a palavra do Senhor, nós temos que ter o tempo da espera, um tempo que a gente tem que orar, nós temos que esperar o Senhor responder, o Senhor conduzir, o Senhor nos mostrar, o Senhor nos direcionar. E muitas vezes nós queremos algo e nós já queremos fazer, nós queremos já lutar com a força do nosso braço, nós queremos questionar, nós queremos indagar, nós nos frustramos tudo sozinho. A culpa não é nem de Deus. Deus prometeu, mas tem um tempo determinado, a Bíblia fala, para cada coisa, e que nós possamos esperar esse tempo de Deus, que nós possamos esperar no Senhor, porque esse verso fala e esse verso termina falando, confirmando: porque estás abatida a minha alma. Eu não sei o que abateu a sua alma, eu não sei o que entristeceu o seu íntimo com o Senhor ou com você mesmo, mas o Senhor fala para mim e para você: espere em Deus, você ainda vai me louvar, eu ainda louvarei. Ele mesmo responde para ele: no Deus da minha salvação. Então espere em Deus, que você ainda vai louvar o Deus da sua salvação. Aquele que te prometeu é fiel, aquele que
que prometeu, fez a promessa, ainda está de pé. O Senhor fala para mim e para você, nesse dia de hoje: o meu Deus dentro de mim, a minha alma está batida, a alma dele estava abatida. Muitas vezes eu e você nos encontramos tão abatidos, tão entristecidos, tão oprimido, tão decepcionado, tão frustrado de sonhos, de situações, áreas da nossa vida que nós tentamos, que nós buscamos, que nós pedimos, nós não vemos resposta, nós não vemos saída, mas Jesus é a minha e a sua saída, Ele é o caminho, Ele ainda continua operando, Ele não mudou, Ele continua sendo o nosso Deus, mas o Senhor, aquele que te criou, que te formou, aquele que trouxe você até aqui para ouvir esse áudio, creia que o Senhor está no controle da minha e da sua vida, creia que o Senhor quer mudar a minha, a sua história. Creia que o Senhor, mas tem que confiar no Senhor. Tem hora que a confiança, a nossa angústia, a nossa tristeza nos limita de adorar a Deus. O Senhor está chamando eu e você para essa tristeza, para essa angústia não ser limite, nem ser barreira para nós deixarmos de adorar o nosso Deus da nossa salvação. Continua assim como o salmista, mesmo ele mesmo fazia as perguntas, ele mesmo respondia: porque estás abatida, minha alma, porque te perturbas, porque a minha lágrima tem sido meu mantimento de dia e de noite. Mas ele sabia que aquilo que ele sonhava e planejava, aquilo que estava angustiando a alma dele, só o Senhor tinha. Sabe o que eu quero falar para você no dia de hoje? O seu sonho, o seu projeto, tudo aquilo que o Senhor prometeu, a cura, a transformação, a restauração, essa porta de emprego, esse sobrenatural, é só o Senhor que pode fazer por mim e por você. Confie em Deus, espere em Deus. Você ainda vai louvar o nome do Senhor, mas não deixe de servir o Senhor, não se afaste da presença do Senhor, não deixe, aqui não é o caso, o salmista não se afastou da presença porque ele queria, mas muitas vezes eu e você, por frustrações, por decepções, por situações adversas da minha e da sua vida, nós nos afastamos de Deus. Deus está te chamando um pouquinho mais para perto, está te chamando mais próximo dele. Quanto maior a luta, maior a vitória, maior é um milagre. No 8 fala assim: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração a Deus da minha vida. Ele sabia, contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia. Amanhã é um novo dia, vai renovar a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. É um dia novo, ao sol da justiça chegando sobre o seu lar, sobre sua casa, ao novo de Deus. Ele sabia que de noite ele estava ali lembrando da canção, daquilo quando ele estava adorando na casa do Senhor, uma canção, uma oração da minha vida. Ele sabia o Deus que ele servia. Sabe o que tá precisando eu e você? É confiança no Senhor. Direi a Deus, a minha rocha. Ele sabia quem era Deus. É a rocha que não se abala, é nele que nós temos que estar firmado, é no Senhor Jesus, aleluia. Porque te esquecereis de mim? Por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da minha opressão do inimigo. Ele se sentia sozinho, esquecido. Sabe o que o Senhor me trouxe aqui no dia de hoje, para falar para você que você não está sozinho nessa guerra, você não está sozinho nessa peleja, você não está sozinho nesse vale. Confia em Deus, aleluia. Com ferida mortal os meus ossos me afrontam, os meus adversários. Quando todo dia me diz: onde está o teu Deus? O adversário está perguntando onde está o Deus dele. Ele sabia quem era o Deus, e tinha afronta, tinha decepção, tinha tristeza, mas
No verso 11 ele diz: por que estás abatida, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele mesmo responde: espera em Deus. Responde para você no dia de hoje: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia. O qual é a salvação da minha face. É o meu Deus. Que no dia de hoje, no dia de hoje, você possa esperar em Deus, pois você vai louvar o nome do Senhor nessa guerra, nessa batalha, nessa peleja, nessa adversidade, o qual é o Deus da sua salvação. Aleluia. É esse Deus que nós não devemos desistir. É esse Deus que nós não devemos deixar de adorar. É esse Deus que nós não podemos retroceder. É esse Deus que você conhece, você já teve experiência, você já teve, que o Senhor te chama hoje para uma intimidade maior, para andar para as águas mais profundas, para você se aprofundar mais na presença do Senhor, porque nós temos que ansiar pela presença do Senhor, nós temos que ter ansiar, ter prazer de sentir a presença de Deus e não deixar que ela se aparta de nós. Como que nós não devemos se apartar? Porque Deus não se afasta de nós. Eu e você nos afastamos de Deus. Eu e você colocamos prioridades, coisas, situações na frente do nosso Deus. Então hoje, no dia de hoje, coloca o Senhor como prioridade, independente da luta, independente da batalha, independente da guerra, independente da situação, independente do limite da situação. Não coloque limites para adorar a Deus. Não coloque obstáculo para adorar a Deus. Não coloque limites para servir a Deus. Coloque o Senhor no centro da sua vida e deixa Ele, aleluia, trabalhar na sua vida. Amém? Que Deus abençoe todos, que fiquem na paz do Senhor Jesus e que os irmãos continuem sendo instrumentos do Senhor na nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos.